Fala moçada, sejam bem-vindas e bem-vindos à sétima videoaula ou a última do conteúdo programático de cultura brasileira. A gente, com este arquivo de hoje, fazendo referência ao texto de número 7, finaliza a disciplina de cultura brasileira do ponto de vista daquilo que nós previmos como conteúdo teórico. Então, quer dizer, a gente tentou dar conta durante todos esses dias da questão da esfera, da instância epistemológica de cultura brasileira. Evidentemente que a gente não para por aqui, nós temos ainda outras obrigações, como a apresentação de seminários e também a nossa atividade dissertativa, mas em relação à disponibilização de videoaulas para que vocês possam compreender com um maior nível de detalhamento e numa tentativa também de simplificar os 7 textos do conteúdo programático, aqui então a gente chega ao último deles, né? Ao segundo texto da unidade 3, que é relativa à arte, ou às manifestações artísticas propriamente ocorridas no território brasileiro. O texto de número 7 é um fragmento de uma obra chamada Identidade Nacional e Cultura Popular, do Renato Ortiz. Eu então extraí o trecho final da obra do Renato Ortiz para que a gente pudesse entender de que maneira, duas coisas basicamente, de que maneira acontece a relação entre a identidade nacional, né, uma pretensa identidade nacional, quer dizer, algo que identifique de maneira geral todo o território brasileiro e naturalmente todas as pessoas que nele vivem. Mas o texto é importante porque ele vai trazendo exemplificações de manifestações culturais sobre as quais normalmente a gente não trata. Neste caso, manifestações culturais vinculadas à tradição africana, que naturalmente chegou ao Brasil junto com os escravos. Há um conceito equivocado de que quando se submete alguém a uma situação de constrangimento, de violência, de excesso, como foi a relação entre os portugueses e os escravos, e depois entre os brasileiros e os escravos, há uma ideia equivocada de que, na medida em que a gente transforma ou tenta transformar um ser humano num objeto, todo o seu repertório cultural se desfaz também, na medida em que esse processo de muita violência passa também por uma descaracterização cultural. Evidentemente, como os próprios tempos atuais atestam, isso não é tão simples assim. A despeito de, para nossa tristeza, para o nosso prejuízo, nós termos perdido ao longo dos tempos muito da cultura africana, ou das culturas africanas, porque dá para a gente afirmar no plural, uma vez que são diversas, parte considerável disso foi preservada. E a gente vai entender um pouco neste texto, que vai trazer principalmente manifestações religiosas de cunho africano, mas a gente vai entender muito também quando, durante a apresentação dos seminários, nós percebermos que muito daquilo que se manifesta artisticamente e que é propriamente do Brasil tem as suas raízes na cultura africana. Então, feito esse preâmbulo, essa breve explanação introdutória, a gente então entra de fato no assunto do texto do Renato Ortiz. Nós, num primeiro momento, né, o que o Ortiz vai fazer? Vai distinguir para a gente, vai apresentar para a gente as conceituações daquilo que ele compreende como identidade nacional e daquilo que ele compreende como cultura popular. Numa tentativa
de demonstrar para a gente que a busca ao longo dos tempos sempre foi atrelar a cultura popular a essa identidade nacional. Então, pensando em identidade nacional como algo que contempla todo mundo, e aí a gente já vai tendo indícios da gravidade que é isso, porque a gente está falando de um país, primeiro, né, que nasce, e aí nós estamos considerando o nascimento a partir do encontro de 3 matrizes étnicas, como nós vimos lá no texto 1. Então, a gente já nota que há uma certa dificuldade de estabelecer algo que possa identificar nacionalmente o Brasil, porque de cara a gente tem 3 matrizes. A gente viu também no texto 1 que a matriz indígena e a matriz africana é subdividida em outras tantas matrizes. O que de longe não significa dizer que é um problema isso. É claro que há um problema de conceituação, de estruturação, de sistematização, mas do ponto de vista do repertório, né, do aparato cultural, nós estamos falando de um país muito rico. Mas evidentemente que quando a gente identifica vários grupos na matriz africana, vários grupos na matriz indígena, e se a gente entender que como Portugal era um Estado nacional, daria para definir algumas questões relacionadas aos portugueses, sem precisar de muitas subdivisões, mas mesmo assim a gente já estaria falando de muitos elementos, o que traria para nós uma dificuldade muito grande de estabelecer, e é sobre isso que o Renato Ortiz vai falar ao longo do texto, um elemento, ou mesmo que seja mais de um elemento, que caracterizem nacionalmente o Brasil. O outro ponto é que nós estamos falando de 210 milhões de habitantes. Quer dizer, como é que a gente identifica algo incomum entre esses 210 milhões de habitantes? É uma tarefa demasiadamente difícil. Tá? Então, aqui a gente começa a conceituar a identidade nacional. Quando a gente vai para a cultura popular, nós estamos falando de elementos muito localizados, muito, eu não vou dizer individuais, porque não são, mas eu vou usar um termo antigo que vai ajudar a gente a entender o que significa cultura popular. Se a identidade nacional é aquilo que contempla o país como um todo, a cultura popular, em regra, é caracterizada por manifestações tribais, ou seja, de determinados grupos. O que significa dizer que, evidentemente, como a nossa concepção ela é multifacetada, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de atrelar a cultura popular à identidade nacional, porque a cultura popular não pode ser pronunciada dessa forma, no singular. De modo que a gente só consegue falar de culturas populares. Então, o empenho que muitos de nós têm de tentar atrelar à identidade nacional uma cultura popular já se vê dificultado neste aspecto, justamente porque, como temos uma diversidade muito grande de culturas populares, a tarefa de atrelar uma delas à identidade nacional passa a ser muito difícil, mesmo porque não seria fiel ao que é o país. Tá? Então a gente tem aí definidos tanto o conceito de cultura popular como o conceito, então, de identidade nacional. Tá? A busca por atrelar à identidade nacional uma cultura que seja de teor popular, ou seja, que possa ser encontrada na raiz da sociedade brasileira, é uma tentativa de lutar contra um certo colonialismo. Tá? Então, em palavras textuais do livro, a gente tem a luta contra o colonialismo é simultaneamente nacional e popular. Tá? Então, primeiro, vamos entender cada um desses termos. Quando nós falamos em colonialismo, a gente está falando de uma pretensa tentativa de um país dominar o outro do ponto de vista, não só do ponto de vista geográfico, como Portugal fez no Brasil, mas do ponto de vista cultural, que também foi realizado por Portugal aqui. Né? Nós falávamos isso em textos anteriores. Quer dizer, quando um país domina outro, ele não tem só a pretensão de extrair dali todas as suas riquezas,
mas ele tem a pretensão de converter aquela colônia, aquele país subordinado, à sua própria cultura. E aí vai trabalhando os elementos, o idioma, a religião, as práticas alimentares, o modo de se vestir, um jeito próprio de falar. Tudo isso vai descaracterizando o país dominado a partir das características do país dominador. Tá? Então, colonialismo é isso. Foi o que Portugal fez conosco, o que a Inglaterra fez com os Estados Unidos, né? Enfim, o que outros países europeus fizeram na África e assim por diante. E aí, quando a gente fala que essa luta ela é nacional e popular, é justamente nesse aspecto. Ou seja, nós temos então um confronto em duas frentes contra o colonialismo, que é garantir a nossa nacionalidade, que neste caso, citando o exemplo do Brasil, seria a brasilidade, e ao mesmo tempo, muitos autores acreditam, que a manutenção desta brasilidade só pode se dar por aspectos que sejam populares. Entendendo aí que a gente vai chamar aqui de elite econômica não carregará consigo essas raízes populares porque sofrem muita ascendência, sofrem muita influência justamente dos colonizadores. Se vocês ouvirem, por exemplo, Cazuza no seu último disco, num trecho de uma das músicas ele vai dizer, né, mais ou menos assim, que nós somos um bando de caboclos querendo ser ingleses, numa tentativa de dizer que em vez da gente olhar para o nosso próprio território, né, e cultivar aquilo, e que é muito rico, que é propriamente brasileiro, a gente prefere reproduzir modelos que vêm de fora e muitas vezes modelos que vêm de países que sobre nós implementam uma certa dominação. Então, a frase do Renato Ortiz é nesse aspecto. A luta contra o colonialismo é simultaneamente nacional e popular, numa tentativa muitas vezes frustrada de tentar articular essas duas instâncias que, como nós já falamos, é muito difícil porque uma se dá de maneira unívoca, né? Enfim, ela é uma para todas as pessoas, enquanto que quando a gente vai para o meio do povo, nós vamos perceber que as manifestações culturais são diversas, não é uma só. E aí a gente fala, bom, se é para ter uma identidade nacional vinculada à cultura popular, qual cultura popular será a representação de um país? Né? Ou é possível que uma cultura popular represente todo um país? Nós estamos falando de um país como o Brasil, com as características que nós já mencionamos. Quais sejam? De um país que nasce do encontro de três matrizes, sendo duas delas muito ramificadas. Isso falando de um contexto histórico. Falando do contexto atual, nós estamos falando de um território que contempla, que abriga 210 milhões de pessoas. E convenhamos, para você achar um traço cultural ou algo que identifique, que seja comum a essas 210 milhões de pessoas, é uma tarefa bastante complicada. Tá? Então, este é um dado importante e se a gente não passar por essa discussão, acaba comprometendo toda a reflexão a respeito desse assunto. Ele vai fazer, o Renato Ortiz, a distinção mais adiante, entre nação e povo, e é importante que se faça isso, né, porque em tempos de um suposto patriotismo, que na maioria das vezes é muito mais fruto de retórica do que de ações que se manifestam no campo social, é preciso então fazer essas distinções, porque num país como o nosso é possível que a gente tenha as duas coisas. Então nós somos brasileiros do ponto de vista da nação, mas a nação brasileira é perpassada por uma diversidade muito grande de povos, o que, como eu já disse, só corrobora, só confirma a riqueza cultural que o país tem. E não é necessário, portanto, jogar contra esta diversidade que a cultura brasileira apresenta
e que muitas vezes é manifestada justamente porque somos uma nação com diferentes povos. Quer dizer, se a gente vai para o meio indígena, cada etnia é um povo. Muitas vezes eles se referem às nomenclaturas que a gente conhece como etnia, eles se referem como povo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as pessoas que descendem de africanos. Então, por exemplo, um quilombo se constitui num povo. Quer dizer, se você tiver a oportunidade um dia de fazer uma entrevista com habitantes quilombolas, com moradores de um quilombo, eles vão dizer, eles vão se referir a vocês, àquela comunidade, que muitas vezes é de 300 pessoas, 500 pessoas, pode ser um pouco mais, um pouco menos, como um povoado, um povo. Tá? Por quê? Porque dentro daquele agrupamento há ali a manutenção, a preservação, a perpetuação de certos traços culturais. E isso é muito importante para a gente compreender as diversas manifestações culturais por intermédio dos seus povos que a nação brasileira consegue apresentar ao mundo. Então uma coisa não exclui a outra. E é importante então que a gente tenha isso muito claramente, porque além de não excluir, além da ideia de povos não excluir a concepção de nação, na verdade o fato da gente ter uma multiplicidade muito considerável de povos e consequentemente de culturas, isso só chancela a nação brasileira como uma nação que provê uma diversidade cultural muito grande. Então, não confundamos uma coisa com a outra. Tá? Se nação e povo fossem a mesma coisa, a gente não precisaria ter dois nomes definindo um mesmo conceito. Não. Então, nação tem um conceito, povo tem outro, e eles não são entre si excludentes. Eles não apresentam uma contradição em seus próprios termos. Tá? O Renato Ortiz vai trazer para, então, sustentar essa ideia, um pensamento de Gramsci. E ele vai dizer o seguinte: a busca por aquilo que antecede e transcende o nacional e o popular é a própria identidade. De tal forma que, se é necessário buscar algo que anteceda e que transcenda o nacional e o popular, porque é preciso então algo que esteja estabelecido como identidade, este elemento que antecede e transcende o popular e o nacional é o Estado. Então, na visão de Gramsci, o que não significa dizer que ele esteja certo, mas aqui o Renato Ortiz está apresentando a visão de um autor, que é um autor, convenhamos, bastante importante. É o Estado, então, que se configura como um elemento que antecede e que transcende o nacional e o popular e, portanto, é por meio do Estado e só por meio dele que se consegue manifestar uma dada cultura. Justamente por causa disso. Ele é anterior à ideia de nacional e de popular, e ele também transcende, ou seja, ele está fora dessas minúcias que contemplam o nacional e o popular, como nós falamos, né? Quer dizer, se a gente for para o meio do povo, a gente vai identificar que os elementos culturais são diversos e que, portanto, não são capazes de definir de forma unívoca uma identidade nacional. Mesmo porque, se fosse também para a identidade nacional aderir a uma cultura popular, qual seria? Já que são várias que existem. Então, para Gramsci, só uma instituição é capaz de externar uma certa identidade sobre aquele país que está por trás de si. Neste caso, esta instituição é o Estado. Tá? Então, outro ponto aqui colocado. Aí o que vai acontecer então? Quer dizer, como, segundo Gramsci, o Estado será o responsável por, digamos, transmitir uma certa identidade aos outros países, a ponto dos outros países falarem: caramba, este traço aqui é um traço que caracteriza o Brasil. Quer dizer, é algo que só se encontra no Brasil, na sociedade brasileira, nos povos que compõem a nação brasileira e em mais nenhum outro lugar.
como o Estado, para Gramsci, é o único capaz de fazer isso, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo uma, digamos, uma luta de forças, né, uma medição de forças em torno do Estado de natureza ideológica. Então a gente vai ter diversos grupos com ideologias distintas tentando ocupar o Estado para que, por meio do Estado, se transmita às outras pessoas, as pessoas que evidentemente estão fora dele, ou seja, aos estrangeiros, aos internacionais, uma dada identidade do Brasil. Então, evidentemente que um grupo ideológico discorda dos valores de outro grupo ideológico e, consequentemente, não concordará com as identidades ou os elementos que compõem uma identidade que serão transmitidos por aquele grupo aos outros países, né? E também em função disso há a luta pelo poder. Quer dizer, a luta pelo poder é claro, né? É para ter status, é para ter dinheiro, é para entrar nos grandes salões, né? Com muita pompa, mas é também para dominar a narrativa cultural que será forjada sobre o país e apresentada para as nações que olham o Brasil numa tentativa de identificar qual é o traço cultural desse país. Tá? Isso, eu estou citando o caso do Brasil, mas isso acontece, poderia ser transferido para os outros países também. Né? Segundo Gramsci, segundo o Renato Ortiz, é dessa forma que as coisas se procedem. Né? As lutas ideológicas, então, em torno do Estado para estabelecer uma essência. Ou seja, o que caracteriza o país? Né? No nosso caso, o que caracteriza o Brasil? Então, como Gramsci diz que só o Estado pode fazer isso, porque ele antecede e transcende o nacional e o popular, haverá então em torno do Estado disputas ideológicas, medição de forças para que, na medida em que um determinado grupo ocupar o Estado, porque a gente não pode misturar as coisas, né? Estado é uma coisa, governo é outra. Então governos vão e vêm, o Estado fica. Tá? Então, quer dizer, na medida em que um grupo ideológico chega ao poder, ou seja, se configura como um governo que está ocupando o Estado, vai passar então, de acordo com as suas concepções para fora, aquilo que ele compreende como a essência do Brasil. Ao mesmo passo, quando este grupo deixa o governo, ou seja, deixa o poder, né, este governo deixa o Estado para que outro governo ocupe o Estado de forma temporária, este grupo ideológico que, digamos, idealiza o governo corrente, compreenderá que a essência do Brasil é outra e que, desta forma, é necessário passar para os outros valores culturais. Então, é neste âmbito que se dá a relação entre identidade nacional, cultura popular, Estado e as diferentes correntes ideológicas que podem ocupar o Estado brasileiro. Na sequência, o Renato Ortiz vai intitular uma seção deste capítulo como Do Mito à Ideologia. Então, ele vai começar agora a trazer alguns elementos da cultura brasileira relacionadas às matrizes africanas, no sentido de justamente demonstrar como que esses elementos podem compor uma ideia de cultura nacional, mas ela não pode figurar ali de maneira sozinha, porque não há, no seio da sociedade brasileira, a concordância ou nem todos os segmentos da sociedade brasileira, os diferentes grupos da sociedade brasileira, são signatários de determinadas manifestações culturais. Né? Porque aqui nós estamos falando do âmbito simbólico, é nesse aspecto que ele utiliza o termo mito. Né? O termo mito não está relacionado, como eu já falei em aulas anteriores, à mentira. Não é. Mito não é sinônimo de mentira. Mito, na verdade, é uma simbologia, é uma espécie de metáfora que tenta transmitir, que tenta passar para alguém em palavras ou
em formato mais acessível uma ideia que, por pressuposição, é mais complexa. Tá? Então a ideia de mito é esta. Então, enfim, qualquer simbologia cultural que a gente tenha pode ser denominada como um mito, tá? Sob essa perspectiva. O que vai acontecer então? Ele vai fazer a distinção aqui entre a questão da tradição e da memória nacional. Né? Primeiro ponto. Então, enquanto a tradição se manifesta enquanto vivência de um grupo social por meio de ritos, então quer dizer, por que a gente pode dizer que determinado elemento é tradicional a uma cultura ou a um povo? É porque este elemento foi sendo cultuado, foi sendo cultivado, foi sendo ritualizado ao longo dos tempos. Tá? E a gente pode entender que rito é toda a prática que pressupõe uma repetição. Né? Não é por outra razão que esta repetição ganha o nome de rito. Né? O rito pressupõe, né, um certo protocolo, evidentemente, e que esse protocolo será cumprido de maneira repetitiva. Tá? Então, por exemplo, uma missa, um culto, vamos pegar no âmbito da religião, porque a religião consegue explicar melhor para nós, por meio das suas práticas, aquilo que se entende como rito ou ritualização. A missa e o culto, por exemplo, são formas de rito. Quer dizer, são coisas que, guardadas evidentemente as suas atualizações que aconteceram ao longo dos tempos, a gente está falando de muito tempo, mas guardadas essas atualizações, elas são praticadas de maneira muito recorrente, de maneira repetitiva. E isso, então, permite a essa manifestação cultural a ideia, portanto, de tradição. Então, a tradição pressupõe isso, né? Quer dizer, pressupõe a ritualização de uma determinada manifestação cultural, e entendamos ritualização como, quer dizer, o estabelecimento de um certo protocolo, pode ser no âmbito da religião, mas pode ser no âmbito de qualquer outra manifestação que componha o aparato cultural de um povo, de maneira a repeti-lo ao longo do tempo. Tá? E evidentemente isso vai criando, é isso que vai criando a tradição. Que a gente costuma dizer que pode ser passada de geração para geração. Ela é passada de geração para geração por quê? Porque há um protocolo, então quer dizer, a geração anterior explica para a geração vindoura, ou explicará para a geração vindoura, do que se trata aquele ritual, do que se trata esse protocolo. Então quer dizer, é entrar a uma igreja, fazer um sinal da Santíssima Trindade, como os católicos comumente costumam fazer quando entram ou quando passam próximo a um templo religioso, e fazendo isso de forma repetitiva a ponto de esta geração mais nova, quando for sucedida por uma outra geração, capacitar essa geração a repetir os protocolos, a repetir os ritos, justamente numa tentativa de se preservar a tradição. Né? Não é por outra razão que a gente fala, então, nesses termos. O outro ponto é a memória nacional. Tá? Então, eles vão afirmar o seguinte, né? O Renato Ortiz vai afirmar o seguinte: a memória nacional é do âmbito da ideologia. Então, quer dizer, enquanto a tradição se manifesta enquanto vivência, ou seja, enquanto prática, enquanto manifestação corporal, enquanto aquilo que a gente é capaz de externar por intermédio dos nossos sentidos, a memória nacional é do ponto de vista, está vinculado mais à ideologia. Então, o que o Renato Ortiz está tentando dizer? Que é possível a um determinado país, a uma determinada nação, a um determinado povo, ter uma tradição cultural, mas, por interesses que podem ser dos mais diversos, a memória nacional preservar ou distorcer esta tradição, justamente porque a memória nacional não tem necessariamente vínculo com a tradição, com as vivências, mas tem vínculo com uma determinada ideologia. Então, quando nós falávamos no pedaço inicial do texto
que aquilo que transcende e antecede o cultural e o popular é o Estado, e diferentes forças vão tentar ocupar o Estado para implementar a sua ideologia, é justamente na tentativa, na ânsia de passar para as outras pessoas aquilo que é hegemônico do ponto de vista desta ideologia que ocupa o Estado e que caracteriza a sociedade brasileira. O que, como eu já disse, não há aqui o vínculo necessário com a realidade. Quer dizer, uma vertente ideológica ao ocupar o Estado pode apresentar como essência deste país um traço cultural que não necessariamente represente, simbolize o país ou um determinado povo. Tá? Então vejam, e o Renato Ortiz nos traz isso justamente para mostrar para a gente a dificuldade que é traçar um paralelo entre cultura popular e identidade nacional e tentar transformar essas duas instâncias, que por si só já são diversas, numa coisa só. Tá? Esta é uma outra informação também. Nós temos então a identidade nacional é uma abstração, tá? Ou seja, de fato, por ela ser fruto de uma ideologia, passa a ser uma abstração, ou seja, não é aquilo que de fato um determinado povo tem como essência, mas é aquilo que o grupo ideológico que ocupa o Estado pensa que é, né, de acordo com valores que guarda consigo. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, num curto espaço de tempo, nós vamos falar aqui do intervalo de menos de 20 anos, o Brasil foi ocupado por vertentes ideológicas que se contrapõem quase na sua totalidade. E a gente passa a ter, no caso específico do Brasil, justamente a comprovação disso que o Renato Ortiz está dizendo. Quer dizer, enquanto um grupo ideológico ocupa o Estado, compreenderá, com base na sua própria ideologia, que a essência do país, ou seja, aquilo que se configura como identidade nacional, é uma. Ao passo que, quando este mesmo Estado for ocupado por um outro grupo de uma vertente ideológica que é contrária, este grupo, esta vertente ideológica, dará à identidade nacional outros traços, porque compreende que a cultura popular e, consequentemente, a identidade nacional é configurada por outros elementos que não aqueles que até então eram divulgados. Né? Então, há aí, nesse caso, propriamente uma guerra ideológica. Então, quer dizer, os diferentes grupos vão externar para os outros valores que se distinguem do ponto de vista da cultura brasileira. Tá? Então é nesse aspecto então que o Renato Ortiz vai dizer que a identidade nacional é uma abstração, quer dizer, não é necessariamente aquilo que ocorre, que se manifesta nas vivências, mas é fruto de uma dada mentalidade pautada por certos valores que vai levar para fora uma identidade nacional que aquele grupo ideológico que ocupa o Estado acredita que traduz o país ou que gostaria que traduzisse a cultura daquele determinado país. Por isso é que é uma abstração, quer dizer, não está vinculada a algo concreto. Tá? A identidade nacional é uma abstração e, como tal, não possui uma essência. Tá? Então, não é possível identificar uma essência, uma vez que esta identidade nacional está suscetível, está vulnerável aos diferentes grupos ideológicos que podem ocupar o Estado em tempos distintos. Né? Então, quer dizer, se há uma conveniência por parte de diferentes grupos ideológicos de externar uma dada cultura, a gente não pode dizer, ou pelo menos a gente não é capaz de identificar, que exista uma essência possível para se definir como uma identidade nacional. Tá? Na sequência do texto,
naquilo que ele intitula de elementos da memória coletiva, ele vai trazer como exemplo alguns traços da cultura africana, especificamente o candomblé. O candomblé é uma manifestação religiosa, como o próprio texto vai afirmar, com raízes na cultura africana, que durante muito tempo foi perseguida no território brasileiro, né? Quando o Brasil proclama sua república em 1889, o Brasil deixa de ser então ali um estado religioso, oficialmente religioso. Então quer dizer, todo mundo que nascia no Brasil até 1889, até novembro de 1889, e depois especialmente com a Constituição de 1891, a Constituição acaba marcando até mais do que a própria proclamação essa distinção. A partir então de 1891, quem nascia no Brasil não possuía uma religião oficial. E aí então tinha liberdade para escolher aquela que julgasse melhor para sua família, enfim, né, para qualquer pessoa. Até então, quem nascia no Brasil era oficialmente católico. Naturalmente, quando a gente tem um país que adere oficialmente a uma religião, todas as outras passam a ser perseguidas. E é o que acontecia no Brasil. Infelizmente, mesmo depois da laicização do Estado, que acontece com a Constituição de 1891, a gente ainda continua tendo a gente continua vendo ainda certas ocasiões dessa natureza. A gente pode não ter propriamente uma perseguição por parte dos órgãos institucionais, né, por exemplo, polícia e órgãos do judiciário, Ministério Público, mas, de novo, né, voltamos à questão estrutural dos preconceitos. Neste caso aqui, poderia até ser racismo, mas a gente tem aí, então, como está muito enraizado no Brasil, a aversão às religiões de matriz africana, inclusive atribuindo a essas religiões valores que não são propriamente aqueles cultivados no seio da religião, quer dizer, normalmente é estabelecido por pessoas que jamais frequentaram um ritual dessa natureza. A gente então atesta que esses preconceitos ainda permanecem nos dias atuais, tá? Os processos de rememoração, ele vai falar muito em memória agora. Os processos de rememoração não são estáticos e há, portanto, sincretismos. Então, quer dizer, a nossa memória não é capaz de aprender de forma consistente, de forma regular, tudo aquilo que as culturas manifestam. E se há, então, um movimento em relação à nossa capacidade de rememorar ou de memorização de determinadas manifestações culturais, podendo ser especificamente artísticas, vai haver naturalmente os sincretismos. Tá? Mato Grosso é um estado muito pródigo para isso, porque a gente consegue encontrar aqui um diálogo muito forte entre religiões de matriz africana com o catolicismo, por exemplo, né? As festas de santo. Então, nesse aspecto, Mato Grosso, especificamente Cuiabá, cidades do interior também, de maneira muito forte, muito presente, conseguem manifestar justamente esse sincretismo. É que, para nossa tristeza, ainda não é visto com bons olhos por muitas pessoas, né? Razão pela qual os preconceitos ainda tendem a persistir por algum tempo. E falávamos disso em aulas anteriores também, ou nos debates que a gente tem travado em relação aos textos, de que esses sincretismos não depõem contra a cultura brasileira, muito pelo contrário, só certificam, só se manifestam como uma chancela de que o Brasil se trata de um território que consegue manifestar uma diversidade muito grande de manifestações culturais, tá? Podendo elas serem artísticas ou religiosas ou de outras naturezas também. Tá? Então, ele vai mencionar justamente isso que eu acabei de citar aqui, quer dizer, como que se dão as relações entre os santos católicos e os orixás. Então,
é evidente que as nomenclaturas não serão as mesmas, mas a gente vai conseguir encontrar uma equivalência entre personagens que aparecem nos relatos bíblicos, por exemplo, e personagens que são definidos nos orixás, que aí a gente já está falando de uma cultura com raízes africanas. Tá? Diferentemente da cultura católica, digamos assim, que está muito enraizada na cultura latina e que, portanto, remete sempre aos registros escritos daquilo que pretende passar. Em outras culturas, essa prática da escrita não eram comuns. Tá? Então, evidentemente que de forma consolidada, de forma estruturada, a gente vai encontrar um conteúdo muito mais robusto daquilo que se configura como cultura ocidental, né, ou, se a gente preferir, como uma cultura religiosa vinculada ao catolicismo, ao cristianismo, do que com aquelas manifestações religiosas vinculadas às matrizes africanas, por exemplo. A gente não vai conseguir encontrar, porque não era a tradição daqueles povos. A tradição daqueles povos, assim como era e ainda é a tradição indígena, é de transmissão oral. Quer dizer, se passa a tradição de geração a geração por meio da oralidade e não por intermédio da escrita. Tá? O que não depõe nada contra uma cultura em detrimento de outra. Quer dizer, não é só porque uma cultura, neste caso, né, um traço religioso, está documentado, está arquivado, está compilado por intermédio da escrita, isso de maneira nenhuma representa uma certa superioridade em relação àquelas religiões, em relação às culturas que não apelam à escrita, mas só à oralidade para se perpetuarem. Tá? Aqui a gente está, de novo, né, a gente está lidando com as minúcias da riqueza cultural que é o Brasil, justamente porque lança a mão de tradições culturais das mais diversas. Tá? Então, em vez da gente ficar nesse maniqueísmo de ou é uma ou é outra, e aí ao aderir a uma exclui necessariamente a outra, não. A gente acaba compreendendo, a gente pode até fazer adesão, né, como a gente normalmente faz a uma certa religião, ou adere ao ateísmo, ao não acreditar em nenhuma instância metafísica, mas isso não implica excluir a outra. Muito pelo contrário, né? A gente pode fazer adesão a uma entendendo que existem outras tantas e que essas outras tantas, falando da religião num Estado laico, precisam ser respeitadas. Tá? A memória coletiva é a tradição, ou seja, a vivência, pois está vinculada a um grupo social, o qual consagra o culto. Então, o que a gente tem ali? A gente tem uma dada vivência, vamos vamos da raiz pro pico da árvore. Então a gente tem na raiz a vivência, ou seja, aquilo que as pessoas no convívio entre si praticam, né, e fomentam como cultura, como identidade daquele agrupamento, seja ele muito pequeno ou extenso. Essa vivência vai dar origem à tradição. Então, quer dizer, é justamente a vivência, a prática que vai gerar a tradição e a prática também de transmitir esta tradição para as outras gerações, né, para as gerações vindouras. Esta vivência, então, ela é concretizada por intermédio dos ritos. Então, os ritos é que configuram, é que apresentam uma dada vivência, e é essa vivência, então, que vai caracterizar uma determinada tradição. E a gente tem, então, a partir disso, que este agrupamento social, então, é que vai consagrar um determinado culto. Então, este rito sustenta a tradição e a tradição, portanto, é quem vai criar as possibilidades para que este culto, para que este rito seja levado a gerações vindouras, seja por meio, repito, da escrita
ou seja, fica tudo documentado, seja por meio então da oralidade. Neste caso, evidentemente, há um problema, porque muito vai se perdendo e muito vai se distorcendo, mais até do que quando essas transições são feitas com base em algo que esteja documentado. Tá? A tradição, portanto, é plural, porque evidentemente ao longo do tempo os diferentes grupos vão criando manifestações diversas, e a cultura popular acaba sendo heterogênea. Por isso que é difícil a gente definir, voltando, né, uma identidade nacional, considerando que se ela precisa estar atrelada ao componente popular e o componente popular é diverso, naturalmente a definição então de uma identidade nacional propriamente fica inviabilizada, uma vez que ela precisa estar atrelada ao componente popular e o componente popular, por obviedade, como nós já explicamos aqui, é heterogêneo. Então tem-se aí um problema no aspecto de definir uma identidade nacional, mas não que haja necessidade de se fazer isso, né? Me parece que o caminho mais indicado é que a gente não faça necessariamente a adesão a uma identidade nacional propriamente e fomente então as culturas, as múltiplas culturas populares que existem no país, e na multiplicidade dessas culturas populares é que pode se dar então uma identidade propriamente nacional, quer dizer, que não há uma característica específica, mas que aquilo que marca esta identidade nacional é justamente a multiplicidade de culturas populares que a compõem. No encerramento do capítulo, e consequentemente do livro, porque é o último capítulo do livro que eu selecionei para que a gente pudesse trabalhar aqui enquanto sétimo texto do conteúdo programático de cultura brasileira, o Renato Ortiz vai trazer a imagem, né, a figura do intelectual como o sujeito responsável por fazer essas mediações simbólicas no âmbito da cultura. Então, quer dizer, para o Ortiz, o intelectual, essa figura a quem ele chama de intelectual, é o único capaz de definir e de compreender as simbologias culturais presentes num determinado povo, numa determinada nação. Tá? Considerando que a identidade é um elemento de segunda ordem, ou seja, é definido por alguém a priori, então a identidade passa a ser a consequência de uma definição que é dada anteriormente. Essa definição, portanto, é dada e só pode ser dada, na visão do Renato Ortiz, pelos mediadores, que neste caso, então, são os intelectuais. Quando a gente falava no início do texto que para ocupar o Estado e, consequentemente, transmitir uma certa cultura, uma certa identidade nacional, correntes ideológicas iriam se conflitar, né, iriam medir ali forças para ocupar o Estado e ter, consequentemente, a hegemonia da narrativa cultural. Cada grupo desse, cada facção ideológica dessa, evidentemente guarda os seus intelectuais, comprovando aquilo que Renato Ortiz fala, no sentido de que os intelectuais são as pessoas mais aptas a mediar as simbologias culturais, e convenhamos que num país como o Brasil, essas simbologias culturais são consideravelmente complexas. Tá? Este é um dado que a gente não pode deixar de levar em conta para fazer essa apreciação. Tá? O Estado se apropria então de práticas populares para apresentá-las como expressão da cultura nacional. Né? Então, claro, como toda corrente ideológica, ocupando ou não o Estado, possui os seus intelectuais, possui os seus mediadores, evidentemente, no momento em que está ocupando o Estado, ou seja, no momento em que tem as condições próprias, propícias para apresentar aos outros os elementos dessa cultura popular, apresentando-os como identidade nacional, então
os intelectuais terão, neste caso, o papel de selecionar os elementos da cultura popular que interessam a este grupo transmitir como identidade nacional, ao mesmo tempo em que outros elementos que também pertencem à cultura popular ou às culturas populares e que são tão importantes quanto, serão suprimidos. Quer dizer, esse processo de seleção e exclusão, ele pode se dar de forma involuntária, quer dizer, como não é possível selecionar tudo, seleciona então só uma parte, mas esse procedimento de seleção e exclusão também pode ser pautado por um caráter premeditado. Quer dizer, como não há o interesse na visão desta facção ideológica que ocupa o Estado naquele momento, de pensar um certo elemento como cultura popular e transmiti-lo como identidade nacional, esse elemento simplesmente é escanteado, é marginalizado. Então, este é mais um motivo que justifica aquilo que nós falávamos anteriormente sobre a dificuldade de se estabelecer uma identidade nacional. Porque ela jamais será fiel ao emaranhado de simbologias culturais que perpassa um país. Ainda mais um país com as características do Brasil, características essas que a gente já detalhou no princípio desta videoaula. Recapitulando então o que a gente viu na videoaula de hoje, por intermédio de um fragmento do texto do Renato Ortiz, a gente buscou entender como é que funciona a relação entre identidade nacional e cultura popular, quem são os mediadores dessas simbologias culturais que compõem um determinado país, neste caso, na visão do Ortiz, são os intelectuais, e como que funciona dentro desse aspecto da cultura popular e mesmo da identidade nacional, os procedimentos de ritualização e de manifestação de uma determinada cultura no sentido de transformá-la numa prática tradicional. Ficou claro para nós, ainda mais num contexto brasileiro em que a diversidade cultural é muito grande, da dificuldade que é criar um elemento que identifique nacionalmente as pessoas que integram este país. A gente está falando então de uma história que é germinada por etnias distintas, 3 basicamente, sendo que 2 delas possuem uma multiplicidade muito grande de manifestações. E a gente está falando de um país que comporta mais de 200 milhões de pessoas, o que então acaba comprometendo qualquer tentativa de pensar, de definir uma identidade que possa representar nacionalmente o país. Em vez disso, a gente pode optar por um outro caminho, que é o caminho de, podendo fazer adesão a uma corrente, a um traço específico, reconhecer que o país, num aspecto, num caráter de muito privilégio, comporta uma variedade muito significativa de manifestações culturais, o que só enriquece o Estado brasileiro, a nação brasileira e os diferentes povos que compõem essa nação. Eu agradeço imensamente a participação de vocês na disciplina de cultura brasileira. A gente agora encerra um ciclo, que é esse ciclo mais teórico. A aula de hoje, então, delimita o final das discussões epistemológicas sobre os 7 textos que a gente definiu no conteúdo programático. E convido vocês a seguirem na disciplina com a apresentação dos seminários por 6 grupos distintos compostos pelos estudantes matriculados na disciplina de cultura brasileira, que tentarão dar conta das manifestações artísticas genuinamente brasileiras. E depois disso a gente acaba transitando para o último estágio da disciplina, que vai ser a atividade dissertativa, ancorada justamente nesses 7 materiais
que a gente estudou ao longo do semestre e que essas videoaulas, encerrando-se hoje, tentaram dar conta de fazer uma reflexão, de trazer um detalhamento maior, de trazer uma explicação mais acessível para a compreensão de vocês. É isso.